Bom dia, gente. Bem-vindos a como tem sido nosso último mês e o motivo pelo qual a gente deu uma sumida fortíssima do YouTube. Tem aqui um Abel deitado no meu colo. Tenho aqui, ó, calma aí, um panda desmaiado aqui. Um sofá cheio de coisa. Cheio de tecido, cheio de fralda, de roupa, de tudo, gente. Olha, vou contar um negócio pra vocês. Decidi gravar esse vídeo aqui porque eu fiquei pensando, eu tô há muitos dias incomodada que a gente não tá conseguindo gravar pro YouTube, né? E nesse incômodo, eu fiquei pensando que mais do que gravar tudo que a gente quis gravar nesses últimos 30 dias e não gravou, como, por exemplo, The Last of Us, The Handmaid's Tale, várias conversas que a gente queria ter com vocês, o próprio review de 3 meses do Abel, né, que ele acabou de fazer 3 meses e vai sair o review ainda, que é um conteúdo que eu tenho muito carinho, porque eu acho que no futuro vai fazer muita diferença a gente ter esses momentos relembrados com detalhes enquanto a gente vivia, que é uma coisa que tende a se diluir na nossa memória, né? E a gente esquecer, porque são coisas muito importantes que a gente está vivendo todos os dias e que, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, não vão ser mais importantes. Vão ser só coisas que aconteceram no primeiro ano de vida do Abel. Então, quero guardar como se fosse um diário mesmo. E tá me incomodando muito a gente não conseguir gravar e tal, mas aí eu fiquei pensando, cara, a gente precisa às vezes diminuir nossas expectativas internas do que a gente quer entregar pra vocês e do quanto que, tipo, em volta precisa estar tudo bonitinho, tudo organizado. Tem umas fraldas aqui atrás. Pra gente conseguir sentar, conversar, e aí liga a luz, e aí ver como estão as coisas. Sabe? São tantos detalhes e a gente não tá tendo tempo de fazer todos esses detalhes. A grande verdade é que ter um nenenzinho em casa, principalmente nesse período do terceiro, quarto mês, que tem um salto muito importante de crescimento, né? Um pico de crescimento muito importante, a gente precisa estar com ele. Ele tá demandando toda essa energia da nossa vida, diariamente, assim. Então, a gente passa o dia inteiro com o Abel, entendendo o que ele tá sofrendo, quais são as dorzinhas que ele tá sentindo agora, o que que ele precisa de colo, ele precisa de aconchego, ele precisa de leite, qual é a necessidade básica dele agora pra gente poder auxiliar e suprir, né? Aproveitar que a gente tem esse privilégio realmente de estar os dois aqui em casa, cuidando dele. Ele tá tendo uns desenvolvimentos muito bonitinhos, sabe? Pra idade dele, assim, pro tempo dele. Ele já tá rolando, ele já tá fazendo mais o quê? Ele tá falando bastante, né? Fazendo Tá sonzinhos. fazendo Ele sonzinhos. presta muita atenção. É. Cara, o A gente desenvolvimento dele é fala muito, diário. né? Eu e o Panda, a gente fala muito. E a gente conversa demais com ele desde o dia 1, assim. Então, quer dizer, desde a barriga, né? Muito. A gente fala demais. A gente passou a gestação inteira trabalhando. Então, a gente fala muito o tempo todo. E ele é uma criança muito falante também. Ele balbucia demais. Se você pergunta uma coisa pra E ele, parece que é cedo pra idade dele fazer isso, né? mesmo que a gente pergunte alguma coisa pra ele e ele não saiba ainda falar nenhuma palavra, ele responde com sons, sabe? Tipo, ele presta atenção assim na gente na pergunta e aí ele responde com uá, uá. É muito bonitinho assim. E eu sei que muitos bebezinhos devem fazer isso, muitos devem passar por isso, mas ter isso aqui na nossa casa, tipo, o nosso bebezinho fazendo isso é muito especial. É. E a gente estava também aqui muito sozinho, né? Eu e o Panda dando conta de tudo. A gente estava sem nenhuma ajuda agora nesses últimos 1 mês e meio, mais ou menos, né? E aí a gente conseguiu uma pessoa para ajudar aqui na nossa casa, que isso tá dando um respiro na gente, pelo menos na limpeza, né? Pra gente ter uma casa bonita e arrumadinha, que é importante, É, porque tudo né? fica muito bagunçado muito rápido, Tudo né? fica muito abandonado, assim, porque você entra numa frequência de estar com o bebê o tempo todo e quando ele tá dormindo, você fica muito naquela dúvida de, cara, o que que eu faço agora? Eu lavo uma louça ou eu descanso? O
que o descansar não é nem dormir, porque eu achei que era dormir. As Não. pessoas falavam isso muito, né? Do tipo, aproveita que o bebê tá dormindo e dorme. Não necessariamente. Às vezes você só precisa ficar parada, olhando pra parede. Às vezes você precisa ir no banheiro. Às vezes você precisa fazer xixi. Um cocô. Vamos falar isso sobre Vamos, como é claro. difícil. As pessoas falam do banho, mas absolutamente tudo é difícil, assim, de Escovar o você conseguir. dente. Eu não tô dizendo que não dá pra fazer. Dá. Dá pra fazer tudo, de verdade. Só que tem hora que você tem que fazer escolhas. Então, mas nem essa questão se tornou precioso conseguir Se fazer. tornou precioso. Não, e uma coisa assim, tipo, o Abel dorme super bem, sabe? Ele não dorme ainda uma noite inteira, o máximo que ele Ele dorme já são dormiu, foram 6 horas. 6 horas, cara. O máximo que ele dorme são 6 horas, assim. Mas Só só que, que não são 6 horas, tipo, das 10 da noite às não, 4 da manhã. Não, era tipo das 7 da noite até as 2 da manhã. exato, e aí tanto faz, né? Porque o que que acontece? Ele vai dormir, aí a gente fica assim, vamos ver alguma coisa junto, nós dois? E aí a gente senta aqui pra ver alguma coisa junto. Então são escolhas que você tem que fazer, né? E isso é uma coisa que a gente tá aprendendo a fazer essas escolhas, a entender quais são as nossas prioridades. E aí, cara, entre lavar uma louça ou ficar sentada no sofá por 2 horas com o Panda batendo papo sobre alguma coisa, às vezes a gente só escolhe ficar sentado no sofá batendo papo sobre alguma coisa, porque a gente precisa ser um casal e precisa ser um adulto também, Assim como a gente funcional. escolhe lavar a louça e ficar batendo papo enquanto lava a louça Enquanto também. lava a louça, então, mas depende do dia, você vai decidindo coisas hora a hora, assim. Se tiver muito frio, lavar a louça nunca é a primeira Nossa, opção, tá um né? frio aqui em casa, gente, pelo amor de Deus. O povo de Curitiba nem vem, tá frio sim aqui em casa, tá frio pra mim. Mas é isso, assim, tem sido um período de muito aprendizado pra gente, né? Porque aquele nenenzinho recém-nascido, e a gente vai falar isso no review, aquele bebezinho recém-nascido que era passivo à nossa existência ao lado dele, agora não é mais. Agora ele demanda, e cada vez ele vai demandar mais, cada vez ele vai pedir mais coisa, ficar mais acordado, mais agitado, precisando de mais atividades. Então, pensando nisso, eu e o Panda, a gente está organizando coisas para a vida. A partir de agora, assim, a partir desse momento que o Abel já tomou as vacinas de 2 meses e de 3 meses, a gente está aí com alguns planos de passeio, e passeio simples, tá? Nada caro, nada... Ai, meu Deus do céu, como eles são ricos. Não, não é sobre isso, a gente é rico de ideia. A gente tem ótimas ideias. Nossa, isso aí a gente é bilionário. A gente é muito rico de ideias. Então a gente vai passear aqui na região que a gente mora, que é uma região turística mesmo, já com outros olhos agora, que a gente quer levar o Abel para ver as coisas, por mais que ele entenda bulhufas, a gente quer passear com ele, tirar ele de casa um pouco, sair um pouco dessa frequência de sofá. Sofá, berço, sofá, porque é isso. Os 3 primeiros meses você fica enfurnado numa rotina de sofá e berço. Sofá, berço, cama. Cama, berço, sofá, sofá, berço, cama. Sabe? E aí você fica, cara, existe alguma outra coisa na minha casa além dessas 3 coisas? De sofá, do berço, da cama. Aí tu lembra, existe o banheiro. Aí tu vai no banheiro. Aí é uma loucura, gente. É uma loucura, mas é uma loucura muito boa. Só que eu me sinto assim. Eu sei que são fases, assim como a gestação, que é dividida em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. É, a maternidade, o bebezinho, né, o desenvolvimento do bebezinho, ele também tem fases e tem etapas e tem evoluções visíveis, assim. E essas evoluções dele vão trazendo evoluções para a nossa rotina, para o nosso lidar com ele, sabe? Quanto mais independentezinho ele fica, quanto mais durinho ele fica, mais a gente relaxa. Tipo, hoje mesmo eu tava trocando a roupinha dele ali 5 e pouca da manhã, e aí porque ele golfou na roupa dele inteira, e Você até aí golfou ou gorfou? gorfou. Não sei, gente, ele... Leite. Eu não sei, golfou. É gofou? Eu falo golfou, mas Não é é gol, gorfou? tem gofou, É gorfar? golfou ou gorfou? Comenta aí como você fala. Eu acho que é Mais gol com importante do R. que falar é limpar. Pense nisso sempre. Mas eu tava ali trocando a roupinha dele, porque, obviamente, ele cagou a roupa toda.
E Ah, lavar aí, roupa é outro rolê. nossa, calma aí, já falo do lava-roupa. E aí eu puxei ele assim, não, eu não puxei. Ele agora se mexe, né? Muito, muito. E aí É que ele tá aprendendo a girar, né? ele fica tentando sair do trocador. Então eu nem uso mais o trocador em cima do móvelzinho. Eu boto o trocador na cama agora Que porque fico tensa, vai que ele dá sabe? um pulo. Exato, porque ele dá uns negócios assim que eu fico, meu filho, pelo amor de Deus. Ah, uma coisa que foi legal também Calma que aí, dá antes que eu segurança esqueça. Ah, tá. Aí ele começou a subir, assim, com o corpo, sabe? Igual a minhoquinha. Começou a subir. E aí a cabeça dele tomba, assim, pra fora do trocador lá em cima. E aí eu puxei ele pela perna. Eu não podia fazer isso. Há mais de um mês, assim, mais ou menos. Porque a cabeça dele e o pescoço eram muito molinhos. E aí eu tinha medo de puxar ele assim. E soltar, que nem um E. boneco, né? Exato. E aí a cabeça dele mamulenga assim me dava agonia. Mas agora eu já. Frau! E ele. Já veio felizão e ri ainda. Então, assim, sabe, as coisas vão melhorando num grau que você fica, cara, eu não tenho mais um mamulengo na minha mão, eu tenho uma criança funcional. Ó, a criança funcional que não tá funcionando agora. Mas fala. Uma coisa que é legal é que no começo ele fazia aquele xixi a jato, cocô a jato. Na nossa fuça. E Mentira. aí eu tava com muito medo, porque você começou a trocar ele na cama. Eu falei, caraca, em algum Eu momento vai quando eu tinha sujar a medo cama. disso. Mas a gente meio que conseguiu entender, né, como é que funciona É. o xixi e o cocô dele. E a gente cria técnicas que ele também conversa com a gente, assim. Ele ajuda muito. Ele não é uma criança que zoeirinha de desafiar o que a gente acha que entende. Não, ele é super de boa. Ele meio que vai entendendo o ritmo e Vai ajudando. ele não dita ritmo, ele meio Não, é. que se integra ao ritmo, Isso é assim. uma coisa que a gente tem reparado muito no Abel, assim. Ele é uma criança que parece. Participativa. Parece ser bem participativa, assim. Então, tudo que a gente faz com ele brinca um Eu não pouco, sei também se é da gente, porque assim, nós somos assim um com o outro, né? né? A gente E a gente não. faz tudo muito junto, É. né? Tipo, quando a gente vai trocar fralda, a gente vai junto Aí eu não sei trocar, se isso influencia a percepção dele de mundo, dele querer estar junto participar também. também. É, Não pode sei, ser. que psicólogos. Comentem, por favor, o que vocês acham. Mas eu acho que ele tá tendo uma referência de. de não. Tinha que estar filmando toda bocejando aqui. Ai, vai me dar vontade. Se você bocejou, comenta. Pô, são que horas agora? 7h30. Já são sete e A gente tá meia. acordado desde as 5h20. Fale por você, eu estou acordado desde as 3. O Panda não dormiu da penúltima pra última mamada. Mas a gente tem essa dinâmica de vida muito participativa e colaborativa. Então eu acho que ele tá tendo um bom exemplo desde muito cedo, sabe? De como a gente vive, como a gente se organiza. E vai ser difícil, quer dizer, vai ser fácil pra ele ter uma vida que não, principalmente que não, e é uma preocupação minha, né, muito grande, que não diferencia atividades de casa e de autocuidado de homem para mulher, sabe? Tem muitas casas, tipo na minha casa, quando eu era criança, eu sei definir exatamente quais eram as atividades da minha mãe, quais eram as atividades do meu pai, porque minha mãe era mulher e meu pai era homem e tinham coisas muito bem definidas por gênero. E eu sempre quis muito ter uma casa que, independente de um filho ou uma filha, não tivessem essa caixinha segregada de uma forma muito engessada, né? Do tipo, ai, minha mãe é assim, faz isso porque ela é mulher e o meu pai tem essa atividade aqui porque ele é homem. Não, aqui em casa a gente faz tudo. Então ele tá tendo esse exemplo e eu tenho muito orgulho que ele tá tendo esse exemplo, né? E aí a gente vai gravar então o review dos 3 meses essa semana pra vocês. Mas eu queria muito ter essa conversa aqui mais descontraída, literalmente deitada no sofá. Com o mini divo no colo e o aquecedor aqui porque tá muito frio. E ó, eu juro que a gente tenta gravar pra vocês, tá vendo aqui? Aí aqui tem o quê? O que é isso aqui? Não tenho ideia do que você tá apontando, amor. Eu Essa não tô sacola vendo. aqui atrás. Ah, é o negócio que a gente vai doar para a menina que tá Eu vou grávida. doar. Ai, sim. O Abel já tá começando a perder algumas coisas, né? O O ninho. ninho ele já não usa Tinha aquele mais. almofadão que você usava quando tava O barriguda. almofadão é o almofadão de gestante, né, pra Isso. dormir. Aí tem E o bebê o bebê conforto conforto, ele também. não cabe mais também. E aqui onde a gente mora,
Vocês sabem que a gente fez o pré-natal no particular e no SUS. E aí no SUS, olha que fofo, as meninas que estavam fazendo o pré-natal no Todas mesmo período juntas, que eu, elas criaram um grupo de WhatsApp. E aí, eu que não queria entrar em grupo de WhatsApp nenhum, entrei nesse. Mas tem uma vantagem esse grupo, elas quase não falam. Acho que todas estão muito ocupadas de viver na maternidade real e não tem intriga, não tem nada. De vez em quando, uma ou outra coloca uma dúvida ali, todo mundo ajuda de uma forma super solidária, tentando fazer o melhor pela pessoa, sabe? Tipo, teve uma menina do grupo que ela tava sem leite, o leite dela tava muito fraquinho e ela tava sofrendo muito com isso. Aí uma outra do grupo tá com um congelador cheio de leite, assim, muito, muito, muito leite, vazando leite demais, tá produzindo muito. Aí ela falou: quer leite? Eu te dou sacos de leite aqui materno, porque é aquilo, gente, na hora do vamos ver, entre o leite materno e qualquer outro, prefira sempre o leite materno. com Então, é certeza. muito bonito, assim, a solidariedade ali do grupo umas com as outras. E aí tem a irmã de uma dessas meninas que mora aqui na região, que não tá com quase nada do bebezinho dela, ela não tem quase nada. E o bebezinho dela nasce agora em agosto e é um menino também. Então a gente vai levar essa sacola aqui com algumas coisas e outras coisas também para ela. Que, cara, ela mora num lugar aqui super bem pertinho das prainhas, assim, que tem, assim, nas comunidades mais antigas daqui da região. E aí a gente vai lá, tá? A gente tá só esperando parar com essa chuvarel todo que tá tendo pra gente ir lá levar pra ela. Mas é isso, assim, você aprende com a maternidade que existe realmente essa sociedade secreta, sabe? Das Amazonas, mães, que se apoiam no olhar. A É muito mãezonas. bonito. A mãezonas. É muito bonita essa frase, né? Esse nome. Eu já penso logo em criar um Instagram. Será que não tem? Mas eu acho muito bonita essa solidariedade dessa sociedade secreta, que é secreta porque a gente se entende no olhar, a gente não precisa falar muita coisa. E nesse lugar de não quero me envolver muito com pitacos nem nada disso, em alguns momentos, ter uma mulher do seu lado entendendo o que você está passando e normalizando o que você está passando é muito importante. Então, se você não for como eu, se você for uma pessoa, ai, não me importo com pitaco, não me importo com nada, porque eu me importo com tudo, tá, gente? Me incomoda. Eu fico desconfortável com as pessoas sendo invasivas. Acho que também é por conta do meu trabalho, Não né? tem a mãezonas. Não? Não tem. Acho que por conta do meu trabalho eu criei alguns traumas de jeito de ser das pessoas e aí isso criou alguns critérios diferentes pra mim. Mas eu vejo que tem muita gente que super gosta, tal. Então, se você gosta de interações sociais, converse com outras mães muito, assim, que é muito legal. Eu tô começando a entrar nesse ritmo de troca agora um pouco. Eu acho que eu queria muito entender o meu bebê antes de mergulhar nas regras de todas as mães da minha vida, sabe? Que eu conheço, assim. E eu acho que eu até fui muito bem. Eu priorizei muito nesse primeiro momento, desse primeiro trimestre dele, a rede de apoio profissional, porque eu queria seguir o que a OMS manda, muito mais do que o que os grupos do WhatsApp ditam. E eu acho que deu certo nesse primeiro momento, funcionou muito pra gente e estou pronta para conversar com outras mães, eventualmente também, tá? Não precisa ser o tempo todo, não. Porque tem muita coisa para fazer, sabe? A gente não tem esse tempo também de ficar conversando tanto quanto o povo acha. É uma sociedade secreta meio silenciosa. Mas é isso, gente. Eu queria só atualizar vocês de que estamos vivos, estamos bem, estamos, ó, com o menino dormindinho. E Entendi. dormindinho da estrela. Já tem 1 hora que ele tá dormindo aqui no colo. E é isso. Seguimos. Seguimos agora, provavelmente, num segundo trimestre com outras coisas diferentes. Não estaremos mais tão mergulhados no sofá e na rotina, porque pretendemos agora levar o Menidivo para conhecer o mundo, para começar a conhecer o mundo. Teremos aí o Dia dos Pais, muito em breve, o Dia das Crianças, tem Halloween, tem Natal, e vocês sabem que eu sou temática.
E a minha cabeça já tá assim, ó. A minha cabeça tá tão cheia de ideias quanto o meu carrinho da Shein. Preciso dizer isso pra vocês. E é isso. Sigamos. Comenta aí como foi seu último trimestre. Me atualize das coisas que aconteceram. E é isso. Teremos bastante conteúdo por aqui, conversando, trocando. E talvez eu volte para fazer mais conteúdos assim, ó. Enquanto ele dorme. Enquanto ele dorme. Podia se chamar esse o quadro. Enquanto ele dorme, vamos conversar aqui rapidinho. É, podia ser um quadro. Me conta se tudo bem pra vocês, porque tem gente que tem crise, né? É. Tipo, ai não, eu gosto de vocês sentados na cadeira como era em 2012. Não somos mais os mesmos. Então comenta aí se você se importa de conversar comigo deitada assim. Deita aí também, pra gente ficar todo mundo igual, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. E obrigada por estar aqui. Tchau. Tchau.